Hoje eu vim te apresentar um novo método eficaz para realizar as suas metas sem perder o foco e fazer um melhor planejamento para o seu 2025. Olá, escritor! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Monique Evelyn, da ME Assessoria, e eu vim aqui falar para você sobre planejamento, sobre metas, sobre organização. Final do ano tá aí, né, já batendo na porta, e a gente sempre fica nessa de, preciso fazer as minhas metas, preciso rever as que eu fiz para esse ano, se eu consegui cumprir, como é que foi. E na maioria das vezes, bate uma certa frustração por não ter cumprido tudo que se propôs lá no final do outro ano, tá? E por que isso acontece? Porque a gente costuma viver o ano assim, deixa a vida me levar, e vem um mês, vem outro mês, e não para fazer uma análise detalhada dessas metas e colocar um plano de ação realista. Gente, as metas precisam ser realistas para conseguir executar. E por isso que eu trouxe esse novo método eficaz. Ele tem uma proposta diferente e que é mais assertiva para nos manter disciplinados e, consequentemente, realizar mais coisas, obter melhores resultados. E esse método ele está baseado neste livro aqui, Um Ano em 12 Semanas. E qual é a proposta desse livro? Ao invés da gente pensar em um ano inteiro, a gente divide em blocos de 12 semanas. Essa metodologia permite que você veja um progresso de forma mais rápida e mantenha uma motivação elevada. E ele ensina também como você pode ajustar as estratégias conforme necessário, de acordo com a sua realidade, com aquilo que vai se aplicar na sua rotina. E ele explica de uma forma simples, clara, sem complicar muito, sem parecer que é impossível de aplicar, sabe? Eu achei a metodologia dele muito prática, muito interessante. Eu marquei várias coisas nesse livro, assim, bem legal mesmo. E aí eu vou ler algumas partes para que vocês entendam mais a respeito dele e possam, de fato, aplicar, possam planejar, aproveitar esse final de ano para fazer essas metas de uma forma diferente, planejando de acordo com a estrutura que ele nos apresenta aqui. E aí ele fala assim, por mais estranho que pareça, metas e planos anuais são frequentemente uma barreira para o alto rendimento. Identificamos que esse processo anual naturalmente limita a performance. Justamente por isso, porque você tem uma ideia de que o ano, nossa, tem muito tempo, vai demorar para acabar, são 365 dias, eu tenho o suficiente para realizar todas essas metas que eu defini aqui. Mas na prática, não é isso que acontece em relação a realizar, porque a gente sempre fica nesse pensamento, falta muito, ainda para o ano acabar, eu tenho tempo. E aí se depara com o final do ano, com outubro, novembro, e não realizou grande parte dessas metas. E aí ele diz que o ano de 12 semanas define o que é importante para você hoje, para que seus objetivos em longo prazo sejam alcançados. O ano de 12 semanas é um método estruturado que muda fundamentalmente a forma como você pensa e age. Então, quando você coloca em blocos de tempos menores, de 12 semanas, que são 3 meses, mas é justamente para pensar que um dia equivale a uma semana equivale a um mês, e um mês ali equivale ao ano. Então, você tem essa urgência, né, de fazer aquela atividade, aquela tarefa que vai auxiliar para você realizar uma meta, evita de você procrastinar e de pensar que tem muito tempo livre, sabe? Então, vou continuar aqui a leitura de um trecho que é bem interessante. Esse ano de 12 semanas cria uma data limite para que você avalie o seu sucesso ou a falta dele. A melhor coisa de viver um ano de 12 semanas é que o prazo sempre está perto o suficiente para que você não o perca de vista. Ele fornece um horizonte de tempo longo o suficiente para que as coisas sejam feitas, porém, muito curto para criar um senso de urgência e uma tendência para a ação. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. E é interessante que a cada 12 semanas representa um novo ciclo. Então, se você tem 4 metas, por exemplo, dá para encaixar em 12 semanas para realizar essas 4 metas? Dependendo da estrutura delas, pode ser que sim. Então, você vai conseguir reavaliar em ordem de prioridade. Então, o que eu preciso realizar primeiro? E aí você cria esse ciclo de 12 semanas, né, que são os 3 meses,
mas ele fala muito nas 12 semanas, que é justamente para você entender a importância de cada uma delas. E aí você vai planejar atividades por semana para fazer. E aí, vamos supor, eu tenho uma meta de finalizar a escrita do meu livro. E aí, o que é que falta para finalizar? Faltam 10 capítulos. Então, eu vou colocar nesse primeiro ciclo 12 semanas para finalizar o livro. E aí, você vai dividir em tarefas semanais, dentro das 12 semanas. Cada semana uma tarefa. Mas dentro dessa semana, o que eu vou precisar fazer durante os meus dias? Tá? Então, quando você coloca isso de uma forma mais clara, você consegue, de fato, dar passos para realizar essa meta. E aí, em 12 semanas, você realiza, você termina de escrever. E aí, no próximo ciclo de 12 semanas, você pode colocar para esse livro ficar pronto. Então, você vai fazer de forma independente. Então, nessa semana, eu vou entrar em contato com o revisor, com quem vai fazer a capa, entende? E aí, no final desse ciclo, o livro precisa estar pronto. Então, aí um exemplo para que vocês possam entender como funciona. E você vai aplicar em todas as áreas da sua vida, porque vai facilitar bastante. Outra coisa interessante que ele traz aqui no livro é para fazer o planejamento desse tempo. Então, ele diz que é importante ter blocos de tempo estratégicos para planejar cada semana, blocos de tempo reserva, que são momentos para lidar com todas as atividades que não estavam planejadas, e blocos de tempo de fuga, que é gastos com coisas que não são ligadas ao trabalho e ao que está nesse planejamento. Porque como gera esse senso de urgência de que a gente precisa realizar ali a cada semana, mas também não podemos cair nessa de só executar, 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 porque em algum momento a gente vai cansar. Então ele teve esse cuidado de, dentro desse método, e isso aqui é validado, ele tem vários relatos ao longo do livro de pessoas que aplicaram, como foi útil, enfim. Então, ele tem aqui todo esse direcionamento de como, além de você criar o seu ano em 12 semanas, de também você ter essas estratégias para organizar bem o seu tempo. Então, assim, gente, tem muitas outras coisas e são muito interessantes. Esse livro é maravilhoso, eu recomendo a leitura para vocês. É uma ótima leitura para quem quer transformar a maneira como lida com seus projetos e quer alcançar os seus objetivos de uma forma mais eficiente. Tá? Então, recomendo que vocês leiam, que façam o teste desse método. Então, ele tem essa proposta de 12 semanas, então você tem aí 4 ciclos durante o ano e pode testar com diferentes metas de diferentes áreas da sua vida. Vou deixar o link do livro aqui na descrição. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse conteúdo.